isso, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou supervisores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Senhor, nos ajuda a meditar nisto que lemos. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre o nosso entendimento e, acima de tudo, abre o nosso coração, Senhor, para que não apenas acumulemos em nossas mentes conhecimento, mas que a nossa vida seja impactada por estas verdades e que possamos, pela Tua infinita misericórdia, viver, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas. Não considerar as nossas vidas preciosas para nós mesmos, assim como Paulo não considerava, até completarmos o ministério e a carreira que nós recebemos do Senhor. Bom, o que nós temos visto neste estudo de Atos, principalmente quando a vida de Paulo aqui começa a ser mais vista, né? Os primeiros capítulos nós temos Pedro mais em atuação, até o capítulo 13 talvez. A partir daí nós vemos as viagens de Paulo, o trabalho missionário de Paulo. E o que tem ficado bastante claro para nós é que o Senhor Jesus, quando encontrou Paulo, inclusive falou que isso aconteceria, ele disse: eu vou mostrar a você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Este que era um perseguidor da igreja, aquele que prendia e matava cristãos, agora o Senhor está trabalhando na vida deste homem e vem fazendo este trabalho para conformar este homem à imagem, ao caráter de Cristo.
E onde quer que Paulo passava, ele anunciava o Evangelho, como ele disse aqui no versículo 21. Onde quer que ele passava, ele testificava, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé com nosso Senhor, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Paulo foi marcada por chegar em cada cidade que ele ia e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Pregar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E a cada cidade que ele ia, ele sofria perseguições, cadeias. O Espírito Santo, ele falou assim, aqui no versículo 23, 22, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Está aqui um homem, ele não sabe o que vai acontecer, mas o Espírito Santo dá uma certeza para ele. Não importa para onde você for, o que te espera são cadeias e tribulações. E mesmo assim, este homem era imparável, por causa do amor que ele tinha pelo Senhor. Quando nós vemos a vida de Paulo, isso chega a nos constranger muito. Ele disse para Timóteo que a bondade, a misericórdia e a longanimidade de Cristo Jesus transbordaram na vida. E o que a graça de Deus fez na vida de Paulo é, sem dúvida, um modelo para todos nós. Paulo chega a dizer aos coríntios que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Mas ele reconhecia, mas eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Eu não sou digno. Eu persegui a igreja de Deus. Mas ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a graça de Deus na minha vida não foi vã. Antes eu trabalhei. Paulo não é só um modelo de como Cristo pode salvar homens completamente perdidos e maus, como Paulo era, mas é um modelo de como Cristo e sua graça podem transformar estes homens maus nos melhores servos do Senhor. Esta mesma graça que estava disponível para Paulo, está disponível para... É evidente que aqui o que é diferente é a resposta, a entrega de Paulo. Por isso, no versículo 24, que nós até vimos na semana passada, ele diz, em nada eu considero a minha vida preciosa para mim. E aqui está um dos segredos para servir a Deus de maneira a honrá-lo e a glorificá-lo. Não considerar as nossas vidas preciosas. Não considerar os nossos gostos, prazeres e vontades preciosas. Não me parece que era um gosto pessoal de Paulo ir para cidades esperando cadeias e tribulações. Ah, eu tenho muito prazer nisso. É o que eu quero para a minha vida, cadeia e tribulação. Não. O que ele queria era ser fiel ao Senhor. Ele entendia que o que ele merecia era o inferno, que ele era indigno de ser apóstolo de Cristo Jesus, de que ele chegou a dar voto para matar Estevão, de que ele segurou as roupas enquanto pessoas apedrejavam Estevão. Ele ia e prendia e matava. Eu não sou digno disso. Agora, a minha vida vai ser servir ao Senhor. Em nada eu vou considerar a minha vida preciosa. Em nada. Há um foco, há um alvo na minha vida. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero servir a Cristo. Eu quero amar a Cristo. Isso nos faz pensar em cada coisinha, ninharia que nós nos apegamos e não servimos a Cristo. Cada ninharia, cada gosto pessoal. Um pouquinho de dificuldade, às vezes não é para ir numa cidade pregar o Evangelho, às vezes é só para ir a uma reunião. Um pouquinho de dificuldade nós falamos, não, a minha vida é muito preciosa. Pedro diz assim, para nós, os que cremos, Ele é a preciosidade. É Cristo a preciosidade das nossas vidas. Infelizmente,
porque nós ainda estamos nesta carne, porque ainda há tantas lutas dentro de nós e porque o nosso coração às vezes é tão dividido. Nós achamos que outras coisas são preciosas. Quando o Senhor tem que fazer um trabalho profundo em nós, para não vermos nada precioso a não ser Cristo. Mas esse é um trabalho longo. Desde o momento em que nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor está trabalhando em nós para mudar os nossos afetos, para mudar o nosso coração, para mudar onde nós colocamos os nossos sentimentos. Mas nós somos inconstantes. Mas o que nós temos visto no livro de Atos é este homem que mantém a constância. Cansamos de ver. Ele chega numa cidade, prega o evangelho. Algumas pessoas se convertem. Mas depois disso, uma multidão se junta, apedrejam ele, leva para tribunal e batem nele. E ele é preso. Quando ele estava preso, ele chegou a dizer assim a Timóteo: contudo, a palavra de Deus... Não é mentira quando Paulo diz que ele não considera a sua vida preciosa. Não é mentira, porque quando ele está preso, ele diz: a palavra de Deus não está presa. O que me importa se eu estou aqui? O importante é que a palavra de Deus se espalhe, é que o evangelho cresça, é que os eleitos de Deus sejam salvos, é que Cristo tenha o resultado do seu penoso trabalho na cruz, é que nós anunciemos com a nossa boca que o seu sangue perdoa, que o seu sangue comprou o seu povo. Mas para quem Paulo está fazendo isso? Paulo sabia que ele estava indo para Jerusalém e ele mandou chamar os presbíteros, aqueles irmãos que seriam os responsáveis naquela assembleia. Ele diz: olha, eu estou de partida, vocês nunca mais verão o meu rosto, então eu preciso falar para vocês sobre como deve ser o comportamento de vocês. E eu não vou falar coisas das quais eu não vivo. Eu vou falar as coisas das quais vocês me viram viver no dia a dia com vocês. Vocês me viram no dia a dia derramar lágrimas, servir a Deus com humildade, falar publicamente e de casa em casa todo desígnio. A entrega deste servo de Deus é um exemplo para nós. Veja no versículo 26 o que ele diz a estes presbíteros. Ele diz: eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: tudo que era possível fazer, eu fiz, e eu vos protesto agora. Ele está exortando aqueles irmãos que ele amava tanto. E aqueles irmãos também amavam muito a Paulo, porque a cena final deste capítulo é comovente. Ele chorando, porque nunca mais. E Paulo então está dizendo: olha, agora é com vocês. Deus é testemunha, eu estou limpo do sangue de vocês, é com vocês. E quando nós lemos isso, nós temos que aplicar para nós. Porque nós também, lendo as Escrituras, podemos presenciar o que Paulo viveu como testemunho. Nós também podemos. Nós podemos ler, até mais do que os presbíteros de Éfeso, o ensino de Paulo. Porque nós temos todas as cartas de Paulo, nós temos todo o ensino. E nós precisamos olhar para nós com sinceridade. Falar: Senhor, eu estou muito longe de viver o que Paulo viveu. Estou muito longe, mas eu quero te servir. A primeira coisa que Deus precisa despertar em nós é o desejo de servir que Paulo tinha. É a primeira coisa. Porque senão nós podemos ficar estudando essa história de longe. Paulo era um servo de Deus. Paulo não considerava a sua vida preciosa. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso nunca toca as nossas vidas. Isso nunca faz com que a gente faça uma meditação acerca de como nós temos vivido. Como tem sido o nosso empenho para... Quanto tempo nos resta para servir ao Senhor? Quanto tempo? E o que nós vamos fazer? Nós precisamos ouvir o que Paulo disse aqui, este protesto que ele faz: eu vos protesto, como se ele fosse para nós mesmos, porque de fato é para nós. Eu vos protesto, ele está limpo do sangue
de todos. No versículo 28, como ele está de partida, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou supervisores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Há neste versículo algumas verdades. A primeira coisa que irmãos responsáveis no serviço a Deus, que têm o encargo do Senhor, precisam fazer é atender por eles mesmos. Eles precisam ser o exemplo daquilo que eles pregam. Caso contrário, eles serão hipócritas. Eles precisam cuidar. Paulo dá este mesmo conselho a Timóteo. Ele diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque você sendo assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. E aqui é claro que eu falo até contra mim mesmo. E isso me enche de temor diante do Senhor. Porque qualquer um pode, com uma mente sadia, um pouco de leitura, falar a outros o Evangelho, pregar a palavra. Qualquer um pode fazer isso. Os fariseus faziam isso, e muito bem. Eles conheciam as Escrituras, mas o Senhor Jesus disse para ele: vocês limpam o seu exterior, mas por dentro vocês estão mortos, como sepulcros. Vocês estão completamente poluídos por dentro. E às vezes é por isso que falta tanto poder entre nós. Porque o Senhor só pode utilizar vasos limpos em suas mãos. Ele só pode encher vasos puros em suas mãos. Não pessoas perfeitas, mas pessoas sinceras. Porque perfeitos não há, mas pessoas sinceras, que andam humildemente diante do Senhor, que se arrependem dos seus pecados, que caminham em comunhão com os irmãos, clamando pela misericórdia dele, que atendem por vós, que cuidam de si, no sentido de serem honestos. Aqui é dito também que a igreja é de Deus. A igreja não é de homem nenhum. Por mais que ele esteja falando com os presbíteros lá, a igreja não é deles. Eles têm alguma responsabilidade, mas a igreja é de Deus, que comprou com o seu sangue. E isso o Senhor também já tinha dito para Pedro: cuida das minhas ovelhas. Este sentimento de posse que alguns irmãos que começam a liderar têm é contrário à vontade do Senhor. O Senhor não deseja isso. Infelizmente, acontece em muitos casos. Um irmão começa a se tornar muito importante. Ele é um servo do Senhor. Ele pode até ser um vaso usado pelo Senhor. E as pessoas começam a admirar esse irmão mais do que deveriam. Porque nenhum irmão deve ser admirado. Nós devemos admirar a graça de Deus que utiliza pecadores como nós para servir a eles. É só isso que deve ser admirado. Mas esses irmãos começam a ser admirados e erguidos e levantados. E eles... é como se tudo que eles falassem fosse lei e verdade. Mesmo que não seja mais encontrado nas Escrituras o que eles dizem. Dominar o povo de Deus, as ovelhas de Deus. E é exatamente isso que Paulo diz no versículo posterior. Ele diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Infelizmente, assim tem sido durante toda a história da igreja. Paulo já alertava que depois da partida dele isso já aconteceria naquela época. Quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos ver os nicolaítas lá, aqueles que dominavam o povo de Deus. Nós vamos ver João mandando uma carta dizer sobre Diótrefes, que dominava. Estes homens, mas é claro que no começo eles não são lobos, porque senão todo mundo perceberia. No começo eles são irmãos, que você olha e fala: poxa, que maravilha, olha que bênção, que servo do Senhor. Mas sorrateiramente eles começam a... Eles dizem aqui, né? Penetrarão lobos vorazes. O lobo, se ele chegar dando sinal de alerta, que ele está chegando, todo mundo foge. Ele tem que penetrar sorrateiramente. E assim, muitas igrejas locais são pervertidas quando estes lobos entram.
Aí no versículo 30 ele diz também: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha que... Para pensar no que Paulo está dizendo aqui. Quem que ele chamou para conversar aqui? Os presbíteros. Ele chamou os irmãos responsáveis. Então, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, você pensa, quem que está chegando para conversar com Paulo? É a nata, né? Os irmãos que pregam, os irmãos que ajudam os outros, os irmãos responsáveis. Ele diz, dentre vós vão se levantar pessoas. Ele está olhando para eles e dizendo, aqui, ó, dentre vocês vai se levantar aqueles que vão falar coisas... Você já parou para pensar num negócio desse? Que Paulo está chamando os próprios presbíteros e está dizendo isso na cara deles. É quase como o Senhor Jesus dizendo, há entre vós aqui um traidor. Como ele disse, há aqui entre nós um diabo, falando a respeito de... Só há um jeito de que a igreja de Deus seja poupada destas coisas, conhecendo a palavra do Senhor. Porque se qualquer irmão começar, por mais... é o irmão que prega sempre, não importa. Se a igreja de Deus não estiver alicerçada na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, vai ser arrastada pela doutrina dos homens. E aqui é dito que, qual é o desejo destes lobos e destes homens? Arrastar os discípulos atrás deles. Quando o trabalho do servo de Deus não é fazer com que os discípulos fiquem atrás deles, é fazer com que os discípulos sigam cada vez mais de perto a Cristo. Não é fazer com que os homens fiquem cada vez mais dependentes dele, dependentes das opiniões dele. Não. É fazer com que cada discípulo conheça mais ao Senhor. É como o trabalho de João Batista, que quanto mais ele apontava para Cristo, menos discípulos ele tinha. Ele estava lá com Tiago e João, diz, eis o Cordeiro de Deus. Então aqueles que eram discípulos dele deixaram João Batista e foram seguir a Cristo. Este é o trabalho do servo de Deus. Apontar para Cristo e nunca permitir que qualquer irmão passe a seguir a você. Mas seguir. Versículo 31 ele diz, portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Isso aqui, irmãos, também... Quando a gente para refletir em cada versículo, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia. Você já parou para pensar que não é 3 dias, não é 3 meses, são 3 anos em que ele diz que noite e dia. Não era um trabalho esporádico, não era uma coisa que ele fazia de vez em quando. Veja a constância desse servo de Deus. A constância desse servo, como ele se mantém firme ao Senhor e como ele diz, não cessei. E aqui, irmão, se Paulo estivesse mentindo, o que ele nunca estaria fazendo, os presbíteros dizem, para Paulo, isso é mentira. A gente ficou aqui com você esses 3 anos. Não era toda noite e dia. Não era sempre com lágrimas. Mas ninguém pode falar nada. Era verdade o que Paulo está dizendo. É verdade. Eu estive aqui chorando noite e dia, admoestando vocês. Eu não cessei de fazer isso. E aí agora ele começa a falar do seu caráter como um homem diante de Deus. Fala, eu nunca cobicei nada de ninguém. Fala da sua moral, do seu caráter, que ninguém poderia dizer nada. Ele nunca se aproveitou de ninguém. Ele nunca fez do ministério uma oportunidade para enriquecimento. Ele nunca fez do seu dom que o Senhor deu e da sua autoridade apostólica um meio de ganhar dinheiro e de viver uma vida fácil. Pelo contrário, ele se tornou um exemplo também nisso, trabalhando com as suas próprias mãos. E ele estava dizendo agora aos presbíteros, olha, eu estou saindo e eu quero que vocês sigam este exemplo. Vocês trabalhem com as próprias mãos de vocês. Não sejam pesados para ninguém, porque eu nunca fiz isso. Nem eu, nem os que vieram trabalhar comigo. A gente não pedia oferta para ninguém. A gente vivia do nosso sustento trabalhando, do nosso suor trabalhando. E ainda mais, se vocês querem saber, o ministério não é para ganhar dinheiro, pelo contrário, é para dar. Ele diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando, versículo 35, assim é mister, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus.
Mais bem-aventurado é dar do que receber. Este homem, irmãos, Paulo não era um homem de posses. Ele não era. Não era. Paulo não era um homem de posses. Paulo, na verdade, ele tinha que trabalhar para comer e vestir. E foi isso que ele ensinou a Timóteo, inclusive. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos, pois, com isto satisfeitos. Porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Essa era a vida de Paulo. A minha vida não é preciosa, eu não quero luxos, eu não quero nada. Eu quero completar a minha carreira. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Ah, mas eu estou sem dinheiro, então eu vou trabalhar, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir. Eu vou trabalhar, eu vou ter o que comer. E depois que eu fizer isso, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou sair pregando o Evangelho. Ah, eu me juntei ali com Priscila e Áquila para fazer tendas. Eu fiz tendas. Aí chegou Tito e Timóteo e trouxeram uma oferta. Eu parei de fazer tendas e fui pregar todos os dias. Nós vimos isso já no livro de Atos. Essa é a vida dele. Ele diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aqui é interessante. Ele diz, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas essas palavras não estão em nenhum dos evangelhos. Não está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas este é um ensino que possivelmente Paulo tenha recebido do próprio Senhor. As revelações que ele teve foi do próprio Senhor. Então Jesus em que ensinou para ele. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a nossa mente é tão oposta a isso. Mas é tão oposta. A gente pensa tão diferente disso. Porque essa é a mente do Senhor, mas a nossa mente é melhor receber. É claro que é melhor. Na nossa mente é assim. Na nossa mente é muito melhor receber do que dar. Dá trabalho, dá esforço. Você deixa de ter para dar para o outro. Quando na nossa mente é melhor ter, é melhor receber, é melhor guardar. Porque ninguém deu mais do que o próprio Deus Pai ao dar o seu próprio Filho para morrer por nós. E como nós temos que ser ensinados sobre isso. Há irmãos no serviço a Deus que acham que a igreja deve dar para eles, para que eles tenham uma vida mais tranquila. Embora Paulo diga assim, Paulo diga que aqueles que se afadigam no ministério da palavra, que estudam, eles são dignos do seu salário. Isso Paulo exorta a igreja a fazer e a igreja deve ajudar estes irmãos. Mas nunca um irmão deve se colocar e falar, vocês precisam me dar isso, vocês... Não é assim. Este irmão deve ser humilde e receber do Senhor aquilo que o Senhor quiser dar a ele. Né? E depois nós vimos Paulo se despedindo e orando com os irmãos e todo o afeto que os irmãos e Paulo possuíam. Porque a vida de Paulo não era uma vida de um profissional que pregava, mas de um irmão que amava e que havia uma troca ali. Eles amavam a Paulo e Paulo os amava. Não era um relacionamento distante. Eu sou o pregador, você é o ouvinte. Eu sou o apóstolo e você é o discípulo de Cristo. Não. Eram irmãos amados que choravam, que sentiam saudade, que tinham afeto. Nos nossos dias em que cada vez mais nós nos distanciamos uns dos outros, nós vivemos as nossas próprias vidas cada vez mais, nós somos cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas. Nós precisamos aprender o que é verdadeira comunhão. E a comunhão é dar a vida uns pelos outros, amar uns aos outros. Que o Senhor nos leve por este caminho e nos ajude. Que este exemplo de Paulo... Irmãos, eu só queria fazer um breve comentário. Resumidamente, neste capítulo aqui, nesses últimos versículos, Paulo está indo embora. É dito aqui que os irmãos estavam chorando porque Paulo disse, vocês não verão mais o meu rosto. Paulo falou tanta coisa, mas eles choraram por causa disso. Porque eles não veriam mais o rosto de Paulo. É dito aqui também que Paulo ficou com eles 3 anos, noite e dia, pregando o Evangelho, ensinando, como um pai ensinando o filho.
por exemplo, a um filho andar de bicicleta, que nos primeiros momentos o pai coloca a rodinha na bicicleta, tudo para o filho não cair, com todo cuidado. Depois tira as rodinhas, o pai segura a bicicleta para o filho andar, e chega um determinado momento que o pai deve soltar a criança para andar sozinha. E é isso que a gente vê aqui. Paulo, até o irmão comentou agora há pouco, porque muitas vezes nós colocamos irmãos em pedestais, e muitas vezes esses irmãos devem se retirar para que nós não os tornemos como os ídolos, como os bezerros de ouro da cristandade. Mas eu achei muito interessante esse capítulo, porque se parece muito com quando o Senhor está indo, quando o Senhor está para ser crucificado, ele começa a avisar os discípulos: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Ele diz que ele irá partir, o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes. E ele vai dizendo, tentando animar os discípulos, os apóstolos, e dizendo que é necessário que o Senhor Jesus vá, é necessário que o Senhor Jesus morra, porque se o Senhor não for, o Espírito Santo não virá. E é muito interessante, porque o Senhor passou 3 anos também com os discípulos. Paulo passou 3 anos com os irmãos aqui também. E é muito interessante porque é muito mais fácil, irmãos, nós queremos o que é mais cômodo. Por exemplo, estamos sendo auxiliados por irmãos, é muito mais fácil viver a vida inteira assim, não precisando trabalhar, não precisando se preocupar, só sermos cuidados. O irmão nos apoia, algum irmão ou um casal nos apoia com uma palavra, o irmão pergunta sempre como você está, o que está acontecendo, sempre a gente ser cuidado, sempre a gente recebendo e nunca dando. Isso é muito cômodo. Isso é como se fôssemos eternas crianças, sempre precisando de cuidado. Embora nós temos meditado muito na vida de Paulo, mas eu queria também que a gente visse como esses irmãos viram. Porque o Paulo que o Senhor usou tanto, todas as histórias que esses irmãos ouviram, eles estavam indo embora. Eles se sentiram, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estar sozinho. Mas Paulo diz aqui que ele lava as mãos dele, que ele fez tudo o que podia, ele ensinou todo o desígnio de Deus. Eles não estarão sozinhos. Ele diz, que o irmão até citou: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Entre vocês o Espírito Santo deu dons entre cada um de vocês. Vocês não estarão sozinhos. Uns cuidarão dos outros. Vocês devem trabalhar. Como o irmão até citou, é bem-aventurado dar do que receber. Todos os irmãos devem dar, se esmerar, trabalhar. É dito aqui no versículo 32 também. No versículo 31, Paulo diz: vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de administrar com lágrimas. No 32 ele diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ou seja, vocês não estarão sozinhos. O Senhor estará com vocês. A palavra do Senhor estará com vocês. A graça do Senhor há de acompanhar vocês todos os dias. E o Senhor disse a mesma coisa antes de ser crucificado. Vocês não estarão só. Todos os dias eu estarei com vocês. Todos os dias. E o Senhor disse isso em João 14: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Ele disse isso várias vezes porque o coração dos discípulos estavam tristes. Porque o Senhor estava indo embora, eles também não veriam mais o rosto do Senhor por um certo momento. Isso acontece a mesma coisa com Paulo. É muito parecido o que aconteceu aqui. E o que nós podemos aplicar para nós é isso. É mais bem-aventurado dar do que receber, porque a nossa vida, nós tendemos a buscar o que é mais cômodo, a buscar o que é mais fácil,
a não dar, pelo contrário, somente receber, a andarmos sempre como se fôssemos com muletas, sempre precisando de ajuda para caminhar. Mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer que nós coloquemos o irmão num pedestal, ou colocamos o irmão, assim, qualquer irmão, como um ídolo, como um bezerro de ouro, e sempre se apoiando no irmão, sempre se apoiando no que o irmão diz. Não, o Senhor quer que nós venhamos dar, trabalhar, uns aos outros, com uns aos outros, né? Não que venhamos nos acomodar, né, em sempre receber, sempre receber. E é por isso que diz aqui, atendei por vós mesmos. É dito, vigiai, o perigo está para chegar, muitos penetrarão entre vocês querendo distorcer as coisas. Que era isso que eu tinha para falar. Amém.